Seja muito bem-vindo ao 8º dia da nossa consagração a São José. Vamos refletir sobre São José, rogai por nós. Preste atenção que todos os dias agora a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre São José e alguma virtude dele. O Papa São João Paulo VI escreveu: no início do Novo Testamento, como no início do Antigo, temos um casal, mas enquanto Adão e Eva foram a fonte do mal desencadeado no mundo, São José e Maria são o cume de onde a santidade se espalha por toda a terra. O Salvador começou a obra de salvação por essa união virginal e santa. Amados, olha que maravilha para nós, enquanto católicos, escutar de um Papa, do nosso pastor master, do nosso maior pastor, do Cristo na Terra, na pessoa do Papa, escrevendo que São José e Maria são o cume, de onde a santidade se espalha por toda a terra. Em outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte: se você deseja ser santo, você precisa entrar na escola de São José e Nossa Senhora. Você precisa entrar na Sagrada Família para então espalhar a santidade por toda a terra. E vai por mim, todas as vezes que você se dedicar aos estudos da Sagrada Família, você sairá desse estudo mais santo, mais poderoso. Existe algo tão rico dentro da Sagrada Família de Nazaré e que eu tenho a graça e a honra de estar aqui compartilhando um pouquinho contigo. Mas vamos continuar lendo. O casamento está no cerne da criação e da redenção. Então olha que interessante. O casamento sempre esteve presente na história bíblica, desde os primeiros pais até São José e Nossa Senhora. Como o Papa São João Paulo VI afirma, Adão e Eva estavam presentes no início da criação, lá no Antigo Testamento. E José e Maria estão presentes no início da recriação de Deus, no Novo Testamento. O próprio Jesus fala do reino dos céus como uma festa de casamento. A declaração do Papa no início dessa sessão é incrivelmente profunda. Em algum nível, ele está apresentando a ideia de que São José é o chefe da família da nova aliança, assim como Adão era o chefe da família da primeira aliança. Uma ideia fascinante, raramente explorada nos estudos teológicos. Normalmente, quando pensamos no novo chefe da família humana, o novo Adão, pensamos em Jesus. Lá em 1 Coríntios, inclusive, está escrito isso, né? Que Jesus é o novo Adão. E com razão. Jesus é Deus. Só Ele regenera a humanidade. No entanto, como chefe da Sagrada Família, São José era chefe do nosso chefe. Ele é o pai do nosso Salvador, patrono universal da Igreja e nosso pai espiritual. Nunca se esqueça, amado. Eu vou falar isso enquanto a gente estiver por aqui, que Jesus, ele desceu, e ele não desceu do céu com 30 anos, pronto para salvar a humanidade. Ele, Cristo, regenera a humanidade. Inclusive, os evangelhos são bem claros em relação a isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Também vai dizer a carta de São Paulo que há só um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Cristo Jesus. A igreja continua a falar isso e sempre falará isso para o resto de sua vida, enquanto perdurar a igreja aqui militante, até que um dia entraremos na igreja triunfante. Mas grave isso, amados. Como pode a gente estudar tão pouco São José? Como pode a gente ter sido tão negligente durante tanto tempo? Só pode ter sido obra do Espírito Santo. Porque, de fato, amado, São José foi chefe, vamos assim dizer, pai, no sentido legal da coisa, do próprio Cristo. Deu nome a ele. Então, devemos respeitá-lo, amá-lo e venerá-lo com o maior respeito possível. Não adorá-lo, porque adoração é somente a Deus. Só a Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E assim perduraremos o resto da nossa vida. Mas isso não quer dizer que não veneraremos Nossa Senhora e São José no nível que eles precisam. Eu fico muito triste quando eu vejo irmãos cristãos simplesmente
esquecendo ou muito menos estudando sobre São José e Nossa Senhora. São José também é um novo Adão. São José é, depois de Cristo, o chefe da família humana. Como tal, somos obrigados a obedecer ao quarto mandamento em relação a ele: honrar teu pai e tua mãe. Deixar de amar e honrar São José é uma ofensa a Deus. Na verdade, a paternidade de São José é tão importante para nós que nosso crescimento espiritual depende dela. Possivelmente você chegou até aqui já consagrado a Nossa Senhora. Possivelmente você chegou aqui amando a Santa Igreja. Possivelmente você já tem uma vivência grande de igreja. E agora você deseja dar um passo ainda mais profundo na fé. Aí você encontra São José. São José é esse pai espiritual que te ajudará ainda mais a crescer em santidade. Ainda mais crescer nas virtudes. Ainda mais crescer em santidade. E está escrito aqui: São José o ajudará a chegar a núpcias do céu. Como sabemos que São José nos ama e por isso o amamos e honramos em troca, podemos confiar que ele nos ajudará a chegar ao céu. A maior coisa que qualquer pai pode fazer aos seus filhos é ajudá-los a ir para o céu. Nosso primeiro pai, Adão, arruinou essa possibilidade para todos os seus filhos. A desobediência de nosso primeiro pai causou a queda de toda a criação e nos impediu de chegar no céu, de entrar no céu. A paternidade de São José, por outro lado, nos eleva e nos ajuda a entrar no céu. Ele nos ama, nos ajuda a ser santos e nos leva ao único caminho que leva ao céu: Jesus. Sempre que você olhar São José, Nossa Senhora, nunca tire Cristo dela. Porque São José e Nossa Senhora só existem e são quem são por culpa de Cristo. Você só é o que é por culpa de Cristo. Então Cristo é essencial para que possamos ser salvos. Por isso entramos na escola de São José, escola de Maria, porque assim conseguiremos amar mais a Cristo. São José é a alegria dos santos. Olha que lindo isso. Todo santo ama São José. Para entrar no céu, você precisa se parecer com seu pai espiritual em seu amor inabalável. Ele ajudará você a adquirir a vestimenta correta, virtudes e santidades necessária para entrar na festa do casamento no céu. Eu não sei como você imagina o céu, eu não faço a menor ideia, mas o que eu posso te dizer é o que disse Santa Teresa dos Andes: quem não amou Deus na terra, o que vai fazer no céu? O céu não é o lugar dos bonzinhos. Céu não é lugar daquele que não roubou, não matou, não fez mal a ninguém. Não. O céu é lugar daqueles que souberam amar Cristo e as coisas que ele deixou aqui na terra. Por isso todos os santos tinham uma devoção especial por São José. E especialmente Santa Teresa d'Ávila, a mestra da oração, a nossa mãe que nos ensina tanto a rezar, tinha uma devoção terna, uma devoção tão profunda a São José. E assim você também precisa, para entrar no céu, crescer em virtude e santidade. Aí sim, o que você precisa nessa terra é, de uma vez por todas, entender que você precisa crescer, que você precisa batalhar para ser santo, que você precisa crescer em santidade. Você não vai entrar no céu só porque você é bonzinho. Não. Você vai entrar no céu, se Deus assim permitir, porque você soube amar Cristo e as coisas que Ele deixou. É isso, amados. Vamos então rezar a ladainha de São José, pedindo aí as virtudes de São José. Nunca se esqueça que as virtudes de São José é aquilo que a gente pede todos os dias através da ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi,
rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique agora com o texto complementar de hoje. Sejam bem-vindos ao áudio complementar do 8º dia da nossa consagração a São José. Nós vamos ler a Alegria dos Santos. Você tem também esse texto em PDF e também lá na página 146 do seu livro. A Alegria dos Santos. São Maximiliano Kolbe disse: a exceção da nossa mãe amorosa, São José supera todos os santos. São José é um santo único. Ele é honrado e amado como o homem mais próximo de Cristo. Suas virtudes e santidade são extraordinárias. Muitos padres da Igreja, como São Jerônimo, Santo Agostinho, exaltaram São José como exemplo de amor, humildade e dedicação a Jesus e Maria. São Gregório de Nazianzo considerava-o tão santo que o chamou de o mais luminoso de todos os santos. Ele escreveu: o Altíssimo concentrou em São José, como num sol de brilho inigualável, a luz e o esplendor de todos os demais santos. A afirmação de São Gregório é ousada, mas como doutor da Igreja, seu ministério tem valor perene. Então a santidade de São José supera até mesmo a de Nossa Senhora? Não, não é isso que ele diz. Podemos, no entanto, tirar algo muito importante do seu elogio. Explico. Desde o início do cristianismo, todos os seguidores de Cristo reconheceram a santidade excepcional de Maria, a mãe de Jesus. Mas era raro na igreja primitiva que alguém se referisse a Maria como santa. Por que isso? Você se pergunta. Bem, os primeiros cristãos consideravam Maria tão santa que lhe deram uma categoria única de santidade. Sua pessoa e seus privilégios eram tão ilustres que a ela foi dado o título de Santa Mãe de Deus. Mesmo hoje, é extremamente raro que um católico se refira à Virgem Maria como santa. Esse título, quando usado por católicos, geralmente se aplica a um edifício ou uma instituição cujo nome homenageia a Virgem Maria. Muitas igrejas, escolas, hospitais, por exemplo, levam o nome Santa Maria. No dia a dia, entretanto, ouvir falar Santa Maria é algo quase que inédito para um católico. Quando isso acontece, é muito provável
que seja um convertido oriundo de uma das denominações protestantes. Isso nos ajuda a entender por que os santos, ao longo da história, tratam São José como o maior de todos os santos. Porque a Virgem Maria está numa categoria completamente diferente. No reino de Deus, Maria é a mais elevada de todas as criaturas, enquanto São José supera todos os demais santos. Não deixe de ter presente essa distinção. Às vezes, pode parecer que os santos, os beatos e os papas sustentam que São José é mais santo que Maria. Lembre-se disso, ele não é. Certo, para a igreja primitiva, São José foi o ser humano mais santo depois de Maria. Mas o que fazer das palavras do próprio Cristo sobre a grandeza de João Batista? Lembra-se delas? No Evangelho de São Lucas ele diz: entre os nascidos das mulheres não há maior que João. Então, São João Batista é maior que São José? Jesus não disse nada disso. No século XVI, São Lourenço deu uma resposta muito bem elaborada a essa questão. Ele escreveu: embora não o tenha gerado a Jesus, ele, São José, foi o seu pai ao criá-lo, ao cuidá-lo e ao amá-lo de todo o coração. A mim me parece, portanto, que José é claramente o mais santo de todos os santos, mais santo que todos os patriarcas, que os profetas, que os apóstolos, que todos os outros santos juntos. Não se pode objetar que o Senhor tenha dito de João Batista: entre os nascidos das mulheres não há maior que João. E assim, como não se pode entender que João seja mais santo que o Cristo ou a Santíssima Virgem, também não pode entender que o seja São José, esposo da Virgem Maria e pai do Cristo. Pois tal como esposo e esposa são uma só carne, José e Maria foram um só coração, uma só alma, um só espírito. E assim, como no matrimônio Deus criou Eva para ser como Adão, também neste segundo matrimônio ele fez José para ser como a Santíssima Virgem em santidade e justiça. O raciocínio de São Lourenço é teologicamente brilhante e irretocável. Afinal de contas, Jesus e Maria nasceram de mulheres. Jesus não poderia afirmar que São João Batista é maior que o Filho de Deus ou sua mãe imaculada. Jesus não afirma que São João Batista é maior que São José. Para melhor compreendê-lo, cabe examinar a sua afirmação na íntegra. Porque eu vos digo, entre os nascidos das mulheres não há maior profeta que João Batista. Porém, o que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Quando lemos a passagem toda, nós nos damos conta de que essas palavras foram ditas por ele antes da nova aliança. São João Batista é a grande figura do Antigo Testamento porque ele é amigo do noivo. Ele é o maior dos homens, não porque é mais santo desde sempre, mas por ser, entre aspas, padrinho das bodas do Messias. Ele é o maior da antiga aliança e não da nova. O que é mais importante num casamento? O padrinho ou a noiva? A resposta é óbvia, a noiva. Logo, o que diz Jesus é que todos, desde os menores no reino dos céus, isto é, aqueles que celebram as bodas do Cordeiro, unem-se a Deus e, portanto, são maiores que o padrinho do casamento. No céu, mesmo o menor é maior que João Batista foi na terra, porque se uniu a Deus pela eternidade. Outra maneira de entender a primazia de São José sobre todos os santos, inclusive São João Batista, é reconhecer a suprema dignidade da sua paternidade. João Batista, por grande que seja, não foi pai de Jesus Cristo. A paternidade traz direitos e privilégios junto com os deveres e responsabilidades que implica.
E a missão de São José pedia graças maiores do que qualquer outra que jamais recebeu. São Lourenço também escreve: em qualquer reinado, não somente o rei e a rainha, como o sol e a lua iluminam seus domínios, mas também os príncipes, duques, governadores e etc. E especialmente os pais e parentes consanguíneos do soberano, que brilham como estrelas no firmamento, são honrados pelos súditos fiéis e de boa vontade. Assim, meus amigos, a razão de certo obriga que, no reinado de Cristo, não somente o Cristo e a Virgem Santíssima, todos os santos sejam dignos de autoestima, e este homem, José, pai do Cristo e esposo da Santíssima Virgem, seja honrado pelo próprio Cristo, porque é seu pai, e pela Virgem Maria, porque seu esposo. São Lourenço é um notável apologista de São José. A propósito, São Lourenço é um doutor da Igreja. No mesmo sermão, ele oferece ainda outra razão para que o lugar de São José no reino dos céus seja o mais elevado do que qualquer outro santo. Ele escreve: se Cristo está sentado à direita do Pai na glória do paraíso, acima de todos os coros dos anjos, porque é o primeiro dos predestinados e foi o santo mais santo neste mundo. Se a Santíssima Virgem, graças à sua própria santidade, ocupa o segundo lugar, logo após o de Cristo, porque é também a segunda na ordem da predestinação e da graça, a mim me parece que José ocupa o terceiro lugar na ordem da predestinação e da graça, também ocupa o terceiro lugar na glória do paraíso. São José é o maior santo no reino dos céus, porque Deus o predestinou a esta posição. Essa realidade deve alegrar profundamente nossos corações. São Leonardo de Porto Maurício disse: alegrai-vos, servos de São José, pois estáis próximos do paraíso. A escada que leva lá tem 3 degraus: Jesus, Maria e José. Santo Afonso Maria de Ligório disse: quem não percebe que depois da Mãe Santíssima é São José, dentre todos os santos, o mais querido por Deus? O estatuto reservado a São José pelos doutores da Igreja deu origem a um modo especial de descrever o amor e a reverência que lhes são devidos. As distinções abaixo foram criadas por teólogos e que nos ajudam a compreender a reverência devida a Deus e aos seus santos. Latria, que é a adoração a Deus, somente a Ele. A hiperdulia, que seria uma especialíssima veneração à Santíssima Virgem. Protodulia, primeira veneração a São José, e dulia, a veneração a todos os demais santos. Deus ocupa um lugar único, acima de todos os outros. Apenas Ele, e grave isso, é digno de adoração. Em grego, a palavra para adoração é latria. Apenas Deus é digno de latria. A Virgem Maria, que está abaixo de Deus, porém acima de todos os outros, inclusive os mais altos coros angélicos, dedica-se uma forma especial de veneração, cujo nome grego é hiperdulia, que significa especialíssima veneração. A São José, que está abaixo de Maria, porém acima de todos os demais santos, dedica-se uma forma de veneração, cujo nome grego é protodulia, que significa primeira veneração. Por último, não menos importante, os santos. Nós reconhecemos sua honra e santidade como um tipo de veneração cujo nome grego é dulia, que significa reverência. Uma santa que amou e venerou a São José de modo extraordinário foi Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. Na sua autobiografia, Santa Teresa nos conta que como foi curada de uma grave doença pela intercessão de São José. Essas curas milagrosas a motivou a difundir com muito zelo a devoção a São José.
convencida do poder e da eficácia de sua intercessão, chegava a desafiar as pessoas a quem tentassem a devoção ao santo. Santa Teresa d'Ávila foi uma mulher muito audaz. Olha o que ela escreveu em sua autobiografia. Eu queria persuadir toda a gente a ser devota deste glorioso São José, dada a grande experiência que tenho das graças que ele obtém de Deus. Não me recordo de haver suplicado qualquer coisa que não me tenha concedido. É de espantar os grandes favores que Deus me fez por intermédio desses aventurados santos, os perigos de que ele me livrou, assim de corpo como de alma. Se os outros santos parecem ter Deus dado a graça de acudir em alguma necessidade, a esse santo glorioso tenho experiência de que acode em todas e que quer o Senhor nos dar a conhecer que, assim como lhe foi sujeito na terra, também no céu faz tudo quanto ele pede. Isso virão algumas outras pessoas a quem eu dizia que encomendassem a ele. Peço apenas, por amor de Deus, que quem quer que não acredite em mim, teste a verdade do que digo, porque verá por própria experiência que grande bênção é recomendar-se a este glorioso patriarca e ser-lhe devoto. Muitas pessoas aceitaram o desafio de Santa Teresa, a quem ela depositou em São José, tem igualmente firme base teológica. Séculos antes, Santo Tomás de Aquino, outro doutor da Igreja, reconhecido universalmente como o grande teólogo na história da Igreja, chamou a poderosa intercessão de São José de ilimitada. Ele escreveu: a muitos santos Deus conferiu o poder de assistir-nos nas dificuldades, mas o poder conferido a São José é ilimitado. Ele se estende a todas as necessidades, e todos os que invocarem com confiança serão ouvidos. Verdade seja dita, um sem número de homens e mulheres santas exaltaram a grandeza de São José. Todos os santos se alegraram nele. Seria impossível elencar a totalidade dos que o amaram e veneraram, mas alguns poucos realmente se destacam. São Bernardino de Sena, São Lourenço, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Sales, Venerável Maria de Ágreda, Beato Guilherme Chaminade, Beata Maria Repeto, São Pedro Julião Emar, Beato João José Lataste, São Leonardo Murialdo, São Luís Guanella, Beata Ana Catarina Merich, São José Amarelo, Beata Maria Teresa de São José, Beata Pedra de São José, Santo André Bessete, Venerável Funton Chin, José Maria Escrivá e Beato Gabriele Alegra. É possível que você conheça algum desses nomes, mas aposto que outros são completamente novos para você. Não se preocupe, você encontrará mais sobre vários deles nesse livro, pois eles são arautos do Evangelho. Os santos, beatos e místicos não são os únicos a se alegrar com São José. Vários papas também louvaram sua grandeza, como o Beato Pio IX, Papa Leão XIII, Papa Bento XV, Venerável Papa Pio XII, Papa João XXIII, São João XXIII e São João Paulo II. A lista de papas pode ver que é bem mais curta do que a dos santos, não é mesmo? Isso porque a promoção papal de São José, embora não inteiramente nova, levou séculos para se consolidar. Os líderes da Igreja levaram muito a sério para reconhecer a grandeza de São José e proclamá-la em documentos. Ainda assim, quando o papado começou a promover São José, a coisa não parou mais. Depois do Papa Pio IX, não houve um só Papa que não exaltasse a grandeza e a santidade única de São José. Você sabia que o Papa Leão XIII ensinou que a dignidade de São José é tão grande,
que ele pode ser considerado maior do que os anjos, até mesmo do que o mais alto coro angélico, ele escreveu: é certo que a dignidade da Mãe de Deus assenta tão alto que nada pode haver de mais sublime, mas, pois isso mesmo está entre a Santíssima Virgem e José, foi estreitado o vínculo conjugal. Não há dúvida de que ele se aproximou como ninguém dessa altíssima dignidade, em virtude da qual a Mãe de Deus ocupa o lugar eminente, a grande distância de todas as criaturas, uma vez que o casamento é a comunidade e a amizade máxima que, por sua natureza, anda ligada à comunhão de bens. Segue-se que, se Deus quis dar José como esposo à Virgem Maria, deu-lhe não apenas como companheiro na vida, testemunha da sua virgindade e guardião da sua honra, mas também para que ele participasse, mediante o pacto conjugal, na sua excelsa dignidade. Uau! Essa afirmação do Papa Leão XIII é uma das mais poderosas já feitas a São José. Seu pai espiritual está acima dos anjos. Na teologia católica, sempre se ensinou que o amor da Virgem Maria por Deus e, portanto, a sua dignidade e proximidade em relação a Deus supera de todas as demais criaturas, inclusive dos anjos. Sua cooperação com Deus é única porque ela elaborou materialmente, fisicamente, para a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por séculos, entendeu-se que, depois de Maria, os mais próximos de Deus, devido a seu papel e a sua missão como servos e ministros da vontade divina, eram os 9 coros angélicos. No entanto, conforme se desenvolveu a teologia de São José e conforme ela cresceu em sua importância na vida da Igreja, tornou-se mais claro que há ainda outro ser humano acima dos coros angélicos, São José. O beato Bartolo Longo disse: ó Deus, apenas vós e os vossos anjos conheceis a glória de São José. Os homens não são dignos de conhecê-la. Esse santo admirável é mais elevado que os espíritos celestes. São Jorge disse: a dignidade de São José é tão grande que maior dignidade não pode haver. Em dignidade e proximidade com Deus, São José supera a de todos os anjos. Os anjos são próximos de Deus porque são servos de sua vontade. São José é próximo de Deus porque é pai de Jesus. O papel de São José na redenção pedia graças maiores do que as jamais recebidas por qualquer anjo. Embora não tenha sido pai biológico de Jesus, São José não cooperou na encarnação do mesmo modo que Maria. Ele cooperou moralmente ao criar Deus homem com perfeito amor paternal. Maria não era mãe solteira quando concebeu o Salvador em seu ventre. Ela era casada com São José e a encarnação ocorreu no contexto do matrimônio dos dois. O papel de São José estava certo desde a eternidade, desde antes da criação dos anjos. Além disso, Jesus nunca chamou nenhum anjo de pai. Anjo algum, por mais elevado que fosse, jamais educou o Deus homem. Deus não obedece aos anjos. São José, por outro lado, não somente educou a Jesus, como teve o privilégio de governá-lo, cumprindo o papel de pai do Messias. Esse amor, dignidade e autoridade paterna pertencem a São José. Que Deus tenha feito São José o pai espiritual da humanidade, bem como o padroeiro da Igreja Universal, é uma dignidade extraordinária. Anjo algum, seja qual for sua posição nos coros celestes, goza de dignidade similar. A incomparável dignidade da paternidade de São José é o que levou o Papa Pio XI a declarar que a intercessão de São José é toda poderosa diante de Deus. Ele escreve: a intercessão de São José é a do esposo, o pai putativo
a cabeça da família de Nazaré, composta por ele mesmo, Maria e Jesus. E como São José de fato foi a cabeça ou o senhor daquela casa, sua intercessão não pode ser senão poderosíssima. Pois quem poderiam Jesus e Maria recusar a São José, a quem eles foi consagrado por toda a vida, a quem deviam seus meios de sua subsistência terrena? São José é a alegria dos santos e dos papas. Ele deveria ser a sua alegria também. O Papa São João 23 disse: todos os santos, seguramente, são merecedores de honra e respeito especial, mas é evidente que ao lado da Santíssima Virgem, São José tem direito exclusivo a um lugar mais íntimo e profundo em nossos corações. Para finalizar, o beato Bartolo Longo disse: São José, depois de Maria, é o maior dos santos e o mais querido de Jesus. Amém. Que texto profundo, que você possa cada dia mais aprofundar a sua devoção a São José. Deus te abençoe.